Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Franca Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. Rafael Salles, e hoje eu estava ansioso por esse bate-papo aqui. E vamos falar aqui com dois artistas, tá? Meu amigo, episódio especial não, especialíssimo. Pra gente aprender muito mais sobre arte, pra gente apreciar, pra gente valorizar a arte cearense, raiz. Sobre arte e sobre a gestão também. Claro, a gente sempre dá estoque pessoal de evolução, desenvolvimento, a gestão também, como é a gestão de um profissional da arte. E vamos receber hoje nosso amigo Demeilson Ferreira e a Edilane Castro. Demeilson, né, um grande artista cearense, tenho a honra de poder chamá-lo de amigo, assim como a minha amiga Edilane, que é a gestora da carreira do Demeilson, e não só da carreira, né, gestora de tudo, é a esposa do Demeilson, e ele que é esse grande artista plástico cearense, que se aventura aí em várias técnicas, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um delas. Sejam muito bem-vindos aos dois. Vamos conversar por quem manda, né? Edilane, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, nós estamos, assim, muito felizes por esse momento, né? Como eu falo, nós éramos espectadores, né? E hoje estamos aqui sendo entrevistados. É uma honra, né, especial estar aqui hoje. Muito obrigada. Meu amigo Demeilson também, viu? Maravilha. Sou inscrito do canal, acompanho, sou fã, vocês sabem. Já assisti todos os episódios e é um prazer. Está em casa, então. Estava lá no sofá, né? E agora estou aqui. Agora ele tá se assistindo. E aí botou um ternozão aí, tá bonitão o homem, viu, Franco? Tem que vir a caráter, né? Rapaz, desde da exposição que eu tive lá, inclusive faço o convite, façam aí, dê os detalhes aí da exposição que está ocorrendo. Pronto, no Hotel Sonata, né? Tem uma exposição individual, né? Demeilson Ferreira, com aproximadamente 30 obras lá para serem vistas e apreciadas, que é um apanhado da carreira, né? E tem esse tema regionalista e também fala muito da questão sustentável, né? Que inclusive até a gente trouxe aqui para apresentar, depois mais na frente a gente vai apresentar a tinta natural de Barbatimão de fabricação própria. Excelente. E antes de começar aqui, Rafael, só falar dos nossos apoiadores. Claro. MISPA Segurança Patrimonial, se você precisa aí da segurança do seu condomínio, da sua empresa, se você é um grande empresário e precisa de uma segurança pessoal personalizada, profissional, regulamentada, MISPA Segurança. Jolie Marie Maison, as melhores roupas para as grandes festas da cidade, você encontra ali na Barão de Stuart, muito bem localizada, com trajes elegantíssimos. Você quer chegar na festa e chamar a atenção de forma positiva, porque você está elegante, está bem vestido, você está no estilo Franca Almada, é lá, Jolie Marie Maison. E claro, a nossa Uritu Cafés, que a gente sempre fala aqui, e tem o nosso Momento Uritu, que é um cafezinho que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Daqui a pouco teremos Uritu Cafés Especiais. Agora, Edilane, me conta aqui, curiosidade, quando é que você descobriu o artista Demeilson ou descobriu o Demeilson como artista na sua vida? Como é que foi isso? Na verdade, conheci o Demeilson em 2005, né? E no mesmo ano, né, conheci e a gente, né, iniciou o nosso relacionamento. E no final, durante esse período de namoro, né, e a gente foi se conhecendo, ele foi me falando, né, sobre as aptidões que ele tinha de criança, e também ele já desenvolvia algumas, né, pinturas em moda praia. Então, a partir daí, a gente foi descobrindo um pouco, né, esse lado artístico que ele já desenvolvia. E no final do mesmo ano, né, nós acabamos enlaçando, né, o nosso matrimônio, né, nosso amor. E daí em diante, começamos a trilhar junto a nossa caminhada, né, e estamos hoje já há 16 anos aí ajudando e colaborando no que a gente pode, né, para a carreira do artista. E o Demeilson tem muito essa pegada do interior. Eu queria saber, eu gosto dessas histórias de interior, né? Sobre o interior, o Rafael também. Aliás, o Rafael até mais do que eu, né? Eu já sou aqui nascido em Fortaleza, mas me sinto um sertanejo pela história de vida tanto da família da minha mãe quanto do meu pai. E me conta um pouco como foi, vocês são do interior em comum, como é que foi essa descoberta? Você estava contando lá fora, foi uma viagem exatamente para aquelas festas, Rafael, de interior que tem. São boas. Que são boas. Conta um pouquinho como é que foi isso. Todo início de relacionamento tem ótimas histórias, né? E a nossa é bem, bem peculiar. Existe no nosso interior, que é o Tururu, né? Na verdade é Semoado, um distrito de Tururu.
e nossos familiares paternos, né, nascidos lá, e nossa vida nas férias sempre foi nesse local. E nessa festa, tradição do lugar, eu estava indo e Festa ele, da e ele oitava. também, da oitava. Conclusão. Conclusão, né? De curso, Oitava né? série. Isso é muito forte, né? No Interior é- interior. E meu irmão já conhecia. Mas vocês estavam fazendo a oitava série? Não, a gente Não, estava indo. a festa tradicional era a festa da oitava. No As final pessoas do ano sempre vão. tem essa é, festa. vários interiores têm essa festa da oitava muito Todo tradicional. ano tem essa festa e já era tradição nós irmos para essa festa. Nós somos do mesmo interior, mas a gente nunca tinha se conhecido. Então, nesse dia, nós nos conhecemos, que foi nesse dia, 1º de janeiro de 2005, e ele estava dentro do ônibus e eu entrei dentro do ônibus. E aquele momento que para o tempo, né? Quando a gente se olhou, o tempo parou. Foi isso que aconteceu. Olha aí. E, enfim, a gente começou ali do lado, começamos a Já conversar. fez essa pintura aí, né, meu? Fomos apresentados, né? E sentamos do lado um do outro. E começamos a conversar e Mas tem a história do conversar. sapatinho de cristal aí. Vou chegar lá. Aí eu sei conversando, mas ele estava do lado de uma moça. Ixi. Aí eu já fiquei, fazendo poxa, lá. quem será, né? Aí fiquei meio assim, não, vou deixar, enfim, quieto. Eu sei que dado momento o ônibus deu uma curva lá e tal. E a minha sandália saiu. Não saiu do meu pé e foi parar lá longe. Aí eu fiquei, cadê? Minha sandália, cadê? Aí de repente ele, tá aqui, essa sandalinha de cristal. Eu digo, você pegou de propósito, não foi? Aí. Aí ele, não. Foi não Deus que sei fez o assim. quê. ó. Isso. Então começou o papo, e era tanto assunto, muito assunto, muito assunto, enfim. Chegamos num lugar, eu acabei indo para o local próximo onde ele estava, e a gente foi tanto papo, tanta conversa, tudo foi se encaixando. Ou seja, no final, que a festa era à noite, nos conhecemos melhor à noite, e antes da festa, eu abracei ele, o filtro, sem o filtro, quando acontece coisa sem filtro. Existe isso, né? Eu abracei ele e olhei pra ele, o que foi que eu disse? Gostei de você. Bem direta. Bem direta. E depois à noite foi que a gente se encontrou na festa novamente, né? E aí a gente começou a conversar na festa. Dançaram O irmão forrozinho. não dança forró. Não, rapaz. O E ela é irmão pé de valsa, e viu? eu sou pé de valsa. Ô, rapaz, tem que lhe dar umas aulas também. Eu sempre Precisava. falo, né? Mas aí o irmão dele, né, que dançava, a gente dançou junto e começamos a conversar. E eu chamei ele de cunhado. Aí pronto. Aí deu, rapaz. Aí, opa! O irmão foi ajudar o outro. É, Rapaz, ela tá me chamando ali de cunhado. aí como foi aí, Demeus? Aí eu matuto, né? Eu sou fortalezense, mas sempre indo pro interior, assim, meio acanhado também, meu jeito, né? Aí ela disse, a gente tava bebendo no mesmo copo, né? Aí Você tava bebendo mesmo copo? teve essa história, né? Eu tava bebendo um copo, aí eu segurava o dela, né? Aí ela disse assim, vamos beber só num copo, né? Aí eu fiquei só com um copo, né? Aí eu disse assim, dado momento eu disse assim, vamos beber água lá, opa, desculpa, vamos beber água lá fora, né? Aí ela disse que tá bebendo dessa água até hoje. Até A hoje. desculpa pra ir beijar era dizer que Era ia beber água. Saiu do centro da festa, pronto. Dizer- Era sinal bom. Felicidade. à vista. 16 anos, viu? Tô provando dessa água. Até hoje aí. Bom demais. E me diga uma coisa, nessa época você já tinha ali os primeiros, já fazia as primeiras pinturas, começou antes disso, como é que foi? Pronto, vamos do início. Desde criança eu tenho essa aptidão pro desenho, né? Mas desenhos simples, desenhos de... Minha mãe disse que desde pequenininho eu fazia uns patinhos, que era muito bonitinho, ela disse que era muito bem feito, o biquinho, aí descia o papo, ia lá pro rabinho, tudo bem direitinho. Galinhas, né? Minha mãe sempre teve galinha, minha avó, eu também tenho um galinheiro lá em casa, embora tá desativado. E esse desenho veio desde criança, né? Aí fazia trabalhos escolares, participei de um mural que tinha lá, foram selecionados alguns alunos, né? E eu fui um dos que fiz um mural lá, né? Prestei lá uma pintura no mural. E daí eu sempre via o meu primo desenhando, meu primo Rivelino, fazendo rostos, né? Mas eu não tinha aptidão para rosto. Hoje é o que eu faço mais, né? Eu tinha muita vontade. Eu via ele fazendo Vera Fischer, Silva Pfeiffer, naquelas revistas, né? Época, Quem, Contigo. Ele também pintou ou não? Não, Ele era, fazia. era só no lápis.
Era Mas- só no lápis. Entendi, mas ele fazia profissionalmente ou era Não só um fazia. hobby? Acho que ele nem tem mais esses desenhos, mas eu ficava assim fascinado vendo ele desenhando, né, no lápis. Uhum. Ficava perfeito. Você olhava assim e você dizia, é atriz tal. Ele desenhava mais atrizes, né, da época. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, E que tinha queria, quantos anos? tipo 8 anos. Mas eu já tinha aptidão para o desenho, né? E daí a primeira é o despertares para a arte, né, que fala, né? Eu fui despertando para a arte. Quando eu vi o meu primo fazendo esses desenhos, aquilo me despertou. Eu vi que eu queria aquilo, né? E outro momento foi quando eu vi, isso já quase que adolescente, um grafite, aerografia, não sei se vocês conhecem, num capô de um Opala. Eu vi aquilo ali, caramba, que coisa linda. Aí eu disse, é isso que eu quero para mim. Foi tão forte dentro de mim, eu disse, é isso que eu quero para mim. E fui atrás de saber quem fazia na região, né? Sabia que era uma pessoa da região que fazia, do meu bairro. E daí, quando eu procurei, achei, consegui entrar como limpador de tela. Eu limpava para o cara pintar, né? Aí isso era uma pessoa que trabalhava para o rapaz que era mais top, né? Tipo, tinha uns pintores, né? Aí eu entrei como limpador de tela. Aí, certo momento, ele via que eu ficava abismado vendo lá ele pintando, porque o meu intuito era ser pintor, mas para ser pintor tinha que passar um período longo ali de experimentações para saber se não ia, né? Era como se fosse aquelas antiguíssimas oficinas de ofício. Aí tu ia passando por etapas. Isso. Tu tem que entrar aqui e aprender aqui o básico, Só limpador que- de tela. Pra Isso. depois Só que ia demorar, né? Uhum. Aí ele disse assim, rapaz, tu quer pintar? Aí eu disse, eu quero tentar. Deixa a mulher sair, que era a proprietária, né? Deixa ela sair que eu te entrego a pistola. Porque envolvia prejuízo, né? Sim. Podia dar prejuízo, né? Aí disse assim, ó, tu vai fazer essa peça aqui, tá certo, tá certo. Aí quando ela saiu eu fiz, mas tu leva jeito pra coisa. Aí quando eu vi uma colega vendendo essas peças, né, no colégio, aí eu disse assim, eu pinto isso aí. Só que eu nem pintava, né? Eu só fiz um primeiro experimento. Aí eu disse assim, pinta mesmo, pinto. Aí eu disse assim, pois a dona Edna, que foi onde eu trabalhei por longos anos, tava precisando de um pintor, tinha acabado de sair um pintor. Aí ela disse assim, pois eu vou te levar na dona Edna pra tu fazer um teste lá. Aí eu, beleza. Quando eu cheguei lá, ela já tava sabendo, né, que eu ia. Tava a parede repleta de canga, vestido, short, mas era short, né? Tudo branco. E a família toda esperando o novo pintor. Aí peguei lá, agora é a hora da verdade. Aí quando eu peguei o aerógrafo, né? Não sei se vocês conhecem, uma canetinha, tipo uma pistola pequena, ligada a um compressor de ar. Uhum. Aí eu disse assim, agora é a hora de mostrar pra quem veio, né? Aí, menino, pintei e fiz lá a coisa mais linda do mundo. Aí ela disse assim, você começa a segunda com a gente? Sim. Aí fiquei lá vários anos pintando lá. Legal. Então, teu primeiro profissionalmente foi como esse limpador de tela, teve essa oportunidade. E Isso. depois o que despertou mesmo assim profissionalmente foi essa questão e eu sou das cangas, né? Que era mais voltado para essa moda praia, né? O que me chama a atenção, Franco, da importância de quando a gente está no espaço, aproveitando cada fala e trazendo aqui as lições, da gente se mostrar, né? Aquele ditado, que não é visto não é lembrado. Se ele fica calado, né? Quando a moça lá falou, a oportunidade não tinha surgido. E quantas pessoas não deixam passar as oportunidades porque tem vergonha, porque tem medo. No seu caso, você tinha um medo, mas você enfrentou e tá aí. Foi o pontapé inicial. Mas e aí, como foi a sequência aí da história do artista? Assim, voltando um pouco, você me fez lembrar uma história também. Sempre eu trabalhei, né, para ajudar minha mãe. Sempre trabalhei desde pequeno. Fiz de tudo. Trabalhei com pet shop. Trabalhava com pet shop, ganhava R$ 2,50 por dia. Eu trabalhava sexta e sábado, porque eu não podia trabalhar na semana, né? E também lá onde eu trabalhava, a moça só precisava no final de semana, que era mais rojão. Aí dava banho em cachorro, ia deixar ração, né, nesse pet shop. Eu ganhava R$ 5, R$ 2,50 cada dia. Eu dava 3 para minha mãe e ficava com 2. Né? Então eu sempre tive essa preocupação assim. E comprava o que precisava, desodorante, essas coisas que adolescente. Então desde pequeno eu sempre trabalhei. Já limpei banheiro de oficina. Um colega meu disse assim, Deus, quer ganhar dinheiro? Eu disse assim, depende. Periferia, né? Depende o que é. Qual o Aí disse assim, convite? É lícito?
Convite é lícito. Aí, vamos limpar o banheiro da oficina? Vamos. Aí eu falei pra minha mãe, disse assim, pode ir. É uma experiência, né? Aí fui lá e ganhei meu trocadinho. Antes da gente voltar pro artista, como é que tá hoje a tua carreira? Tu tá conseguindo ser 100% só o artista Demeils, que eu te conheci com outro trabalho, né? Tá lá na frente. Esse trabalho ainda tá... Hã? Já tá lá na frente. Então volta, tanto faz. Tô querendo saber como é que os dois se uniram aí, né? Tá vendo? tá. Então tá. Então vamos por partes. Por partes. E aí teve essa sequência, aqui aos 7 anos de idade, e depois mais velho, e até o dia que vocês se encontraram nessa bela viagem aí para a festa de interior. E quando foi que uniu, além do casal, né, que talvez já tenha se formado naquele dia, a paixão ali, inicialmente, mas quando é que foi que se uniram para questões de trabalho mesmo, do artista com podemos dizer assim, com a gestora da arte? Pronto, vamos voltar um pouquinho, né? Quando eu conheci a Edilane, eu não tinha trabalho fixo. Eu trabalhava na Dona Edna, pintando, né? Moda praia, quando eu conheci ela. E daí, eu, para complementar a renda, que era pouquinho, né? Eu ganhava por semana. Trabalhava a semana e ganhava por semana. Aí não dava para sustentar uma casa e tudo que era preciso, né? Então, fui vender salada de frutas no centro. E ela começou a me ajudar. Tinha uma pessoa que estava querendo vender algumas coisas, estava indo, acho que para Sobral. Aí Deus sempre encaminha as coisas, né? Sempre Deus vai encaminhando. Aí apareceu essa oportunidade de comprar um freezer, que era o que eu estava precisando para congelar a salada, né? Para outro dia vender na feira. E daí eu comprei para minha mãe uma geladeira na época e o freezer. O rapaz estava vendendo. E por enquanto eu estava morando ainda na minha mãe, a gente não tinha casado, a gente estava naquela época do noivado e tudo mais. E eu trabalhava na Dona Edna durante o dia, né? E de madrugada ia para a feira. Ia para a feira da Sé, ali na Catedral, né? Sim. Tinha uma feira de roupa na época ali dentro naquela praça, acho que nem existe mais. E eu vendia o isoporzão na cabeça, chegava as primeiras vezes envergonhado, né? Aí, uma salada, minha salada. E depois, olha a salada de A fruta. voz pra dentro, né? Os primeiros dias é bem encabulado, depois... Aí, olha, depois fiquei desenrolado, vendia rapidinho, não sobrava nem a minha para me comer. E no fim de semana, ele vendia na segunda-feira, né? E no domingo eu ia com ele pra feira, pra gente, no final de feira, né? Pra comprar as frutas, né? Com Mais em preço conta. mais em conta, né? Então, o meu domingo era assim, a gente ia pra feira e começávamos tipo 3 horas e até a noite cortando, eu fazia isso, né? Descascava essas frutas, cortava, deixava tudo nos potinhos prontinho, para na segunda bem cedinho ele vender as saladas. Né? Imagina aí a cena, a Edilane indo pra feira comigo na cargueira, na frente. Eita. Tem muita Tem história. história. Senta que vem história. Na cargueira bicicleta? O nosso Bicicleta. primeiro veículo, viu? Tá certo, tá Foi um valendo. investimento, né? Foi investimento. Investimento das saladas, né? E eu ia do Antônio Bezerra pro centro de bicicleta. De bicicleta. Um trajeto até bom. Então vocês moravam aqui em Fortaleza, né? Que hoje eu sei que vocês moram em Aquiraz. Aí na época eu morava aqui em Fortaleza. Isso. Aí quando eu casei, eu fui morar na Jurema, né? Que é onde ela morava, na Caucaia. Aí depois, em 2009, né? Passou-se 3 anos. Em 2009 a gente foi morar em Aquiraz. Top. A questão já da gestão do artista, começou quando? Pronto, já começou nessa época, né, dela me ajudar, e eu fui trabalhar também com pintura de moda praia e aerografia e pincel em casa também, lá na Jurema, né, e ela sempre me ajudando, quando chegava do trabalho ela ia me ajudar, né, organizar algumas coisas, até pintar também, esticar nos bastidores, que é na madeira, né, para deixar o tecido bem esticado, e começou dessa época, mas profissionalmente foi quando em 2020, né, na pandemia. A gente tá falando há pouquíssimo tempo, né? Isso. Em 2020, foi quando ela veio a trabalhar comigo, de fato. Né? Porque ela tinha um outro trabalho também, Isso. né? Ela decidiu Foi. sair desse trabalho para fazer a gestão da carreira Foi do assim. artista Demeils. Foi E quando assim, foi que tu ela- conheceu o Rafael? O Rafael eu conheci... foi numa rescisão indireta, né? Foi. Em 2019. Não, mas quem saiu foi ela, não era nem a dele, não. Teve a dele. Foi mais ou menos isso. A minha foi 2020. 2020, né? 2020. Mas foi antes da pandemia. Foi. Foi. Então Eu foi bem no início. trabalhei 10 anos, né, num escritório
grande aqui de Fortaleza, né, na área de contabilidade. E durante esse período de 10 anos, existiu várias oportunidades profissionais para mim, né? Então, eu me formei em gestão financeira, me formei em administração, né? E aproveitei todo esse momento, né, as oportunidades que foram me ofertadas e fui aprendendo, né? Também acabei indo para um lado bem bacana, que é a parte de gestão de qualidade. Então, toda a bagagem que eu adquiri na experiência durante essa empresa, eu pude, né? Estou utilizando até hoje. Então, a gestão, ela é necessária existir, né? E muitos obstáculos a gente consegue vencer também tendo um conhecimento e colocando ele em prática. Então, em 2020, que foi quando teve a pandemia, né? Nós fomos jogados para onde a gente queria mais ficar, nossas casas. E foi um grande desafio, né? Mãe, dona de casa, né? Empreendedora. E ali foi um divisor de águas. Porque o que eu mais queria era estar dentro de casa com a minha filha, que na época ela tinha 2 anos. E eu tive a oportunidade de sentir na pele como era trabalhar um home office. Os desafios da mulher de hoje, né? Da mulher da atualidade, carregar essa responsabilidade. É importante dizer como ela fazia. Ela trabalhava escondido, né, da Cecília. Ela vestia a No home office. roupa, botava a bolsinha de lado, como se fosse sair realmente para Fortaleza, que a gente mora em Aquiraz. Aí é para outro cômodo, né? Ia para outro cômodo, para casa da minha mãe. Tinha que trabalhar escondido. Aí, tchau, minha filha, tenho que ir. Aí tinha que trabalhar e passava o dia escondida lá. A Cecília dormia, ela vinha comer. E principalmente sem barulho. A cidade é muito apegada. Eu tô com experiência em casa agora, né? A Maia é super apegada à mãe, Sim. Então foi muito desafiador trabalhar o home office. E a Edilânia, ela assim é muito profissional no que ela faz. Ela tem uma frase assim: se não for fazer bem feito, nem me chame, né? Você viu pela entrega aí, né? A entrega que ela tudo faz. dela é impecável. Então, de tanto ver ela saindo de uma empresa para outra, ela sempre saía de uma empresa para outra a convite, né? Isso. Tipo, ela estava vendendo o celular pro Rafael, né? Aí o Rafael gostava tanto do serviço dela, disse assim, rapaz, vou chamar essa menina para trabalhar comigo. E sempre foi assim, ela saía de um emprego para o outro a convite, né? Então, teve um belo dia que eu disse assim, ó, vem trabalhar comigo, né? Foi eu que fiz esse convite. É que é uma decisão difícil, né? O Sim. Franco hoje também tem essa mesma sorte, né? Dentro de casa, que Convite a também Jordana nosso na pandemia também. é fisioterapeuta, mas hoje é a gestora geral de Né? Franca Almada, Holding Franca Almada. Sim, sim. Juntos somos mais fortes, né? Então, foi isso que também eu pensei. E estar próximo da minha filha, a gente acompanhar, poder levar na escola, né? Poder fazer uma tarefa. Tudo isso foi pensado, né? Eu me desbrucei ali para várias questões. E eu entrei mesmo, né, de corpo e alma, vamos dizer assim, para essa empreitada, que foi, né, colaborar para a carreira do Demeilson, porque existe o Demeilson, marido, e existe o Demeilson Ferreira, Demeilson Artes, né, que é a empresa ao qual eu estou trabalhando. Então, a gente tem que deixar isso muito bem separado para que possa fluir bem, para que tudo possa acontecer e a gestão funcionar, né, de forma eficiente. Como fazer essa diferenciação do Demeilson marido, do pai, pro Demeilson artista? Que tem que deixar o artista tranquilo também, né? Ali para ele poder Sim, nós criar, para se criar. concentrar. Sim, sim. E é um processo. É um processo. Então, Também eu passo tenho. por isso. Eu, como artista, também. Também. Então, Escrevendo a dissertação. tentar deixar a casa sempre nos momentos que ele está produzindo, né? Tentar baixar as energias, né? Para que ele possa ter, né? A questão de produzir bem, com a mente bem tranquila, bem Aquelas bem reclamações calma. do dia a dia que acontece, deixar para outro. Em outro momento, né? Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai aprendendo. Porque não tem como saber, vai ser assim, não tem. No dia a dia, você vai sabendo direcionar para que você não possa misturar tudo e depois se tornar algo, né, não tão prazeroso trabalhar com o cônjuge, vamos dizer assim, né? Então, a gente tenta levar da melhor forma possível. E a Edilânia, quando veio para a arte, né, ela caiu de paraquedas, porque ela não sabia nada, absolutamente nada. Ela teve que começar tudo do zero, né? Então a gente pagou uma mentoria, né? Tem que ter os mentores, né? A gente pagou uma mentoria para que ela soubesse, serviu mais para ela do que para mim, né? Então tem que ter esse investimento, né?
isso que ele tá falando é tão importante, né, Franco? Porque, no geral, aqui no Ceará como um todo, nós temos muito essa barreira de, para que eu vou precisar de um Tem mentor? que ter os Eu vou mentores. construir meu caminho sozinho, quando é muito mais fácil você ter um atalho através Sim. de um mentor que possa lhe ajudar. Agora, claro, procurar bons profissionais que sejam Sim. referências, com certeza você tem muito a evoluir. E E tem um assim, trilhado aquele caminho, né? Que tem um trilhado aquele caminho que você quer chegar, principalmente, né? sim, Para não. sim. Agora, sobre duas coisas aqui que eu pontuei. Sobre entregas, parece que tem uma entrega pra gente, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes disso, Edilane, e sobre a questão de momentos, né? É só deixar uma reflexão aqui. Eu ouvi isso uma vez e hoje eu tomo como uma verdade. Eu gosto de repassar isso. Você ter que cuidar daqueles momentos que você está discutindo, né? Por exemplo, hoje, Rafael, eu evito muito, eu e a Jordana, a gente evita muito discutir sobre problema na hora de comer. Porque aí acaba que o problema parece que vai entrando também junto com o alimento, sabe? Então, são alguns detalhes, né, para quem entende e acredita nessa questão, né, de vibração, de tudo, detalhes interessantes, né? Às vezes você chega Mas sobre soluções pode, né, falar? sobre soluções, aí sim. E às vezes você chega num momento que o artista está criando, né? E aí você às vezes traz peticionando também, e aí precisa de concentração, desregula alguma coisa. Mas sobre a nossa entrega, parece que temos aí um. Mas antes de eu fazer a entrega, só para abrir um parênteses, né? Que ele falou que isso é muito importante. No mundo que vivemos hoje, né? A tecnologia, né? O imediatismo, né? Que é muito intenso. O tempo todo nós somos bombardeados por milhões de informações. O horário da refeição também, para mim, é algo muito importante. Então, lá em casa, no horário da refeição, todos na mesa, sem celular, sem nada, só nós. Né? Eu, Demeilson e Cecília. Aquele momento é o nosso momento de estar ali em família. Temos outros momentos também, né? Na hora de dormir, quem tem criança, né, sabe disso, né? São momentos muito importantes para eles, mas a gente também quer passar esses valores que a gente acha que é muito importante, são fundamentais, porque nós também tivemos isso, né? Então, passar valores importantes, né? Situações que hoje poucas famílias às vezes não têm, né? Poucas famílias têm. Então, a gente tenta também dar essa atenção. Em relação à entrega, Enquanto ela vai ajeitando a entrega, Franca, eu não sei como é que eles são assim, ó, magrinhos. Porque eu já tive a oportunidade de estar lá. Rapaz, essa mulher faz um café da tarde, típico Não é cearense, assim um oritor, com mas Não. tudo de iguaria que Ei, tu Fran, imaginar. o Rafael foi lá em casa, né? Aí eu com aquele café que se você botar um dedo de café, você não vê o fundo de tão preto queimado. Eu aprendi com ele, mas na época eu não lembrei de comprar esse especial, né, pra ele. Agora você vai sair daqui sem esse problema. Você vai levar aqui o seu presente. Não, mas eu já consumo por conta dele, né? Que eu acompanho ele nas redes sociais e tudo Yuri mais. do Cafés Especiais. Rafael Salles é um bom investimento. Exatamente. E daí o Rafael, né, aquele jeito dele, não tem problema e tal. Bota Tomou o cafezinho. Bota um leitinho. um leitinho pra Agora, camuflar. Jordana me perguntando, a gente estava numa pousada esse final de semana, aí ela, café com leite? Nunca mais eu tinha tomado café com leite. Eu disse, não, aqui tem que dar uma... É porque não é Uritu. É porque é o tradicional. Esse extra forte tem que botar um leitezinho. É. Pessoal, assim, a entrega, né? A entrega ele deve estar mais ansioso que nós. Então, isso aqui é uma arte especial, né? Que o Denilson Ferreira. Esse aqui é um pássaro genuinamente cearense. Ele só tem na região do Cariri. Crato, Barbalho e Missão Velha. É o soldadinho do Araripe, né? Que vai aqui vai compor aqui o... Claro, vai fazer parte do Pronto. estúdio. Então, é um prazer. Muito obrigado, fazer meu parte amigo. aqui do... Lindo, lindo, lindo. Mostra aí, Franco. E Mostrar é aqui uma os obra detalhes, especial, né? né? Foi feita todo aí em nanquim, todo com a caneta aqui, ó. A arte, parabenizar a Demeilson com certeza. E a entrega A Edilânia. é de Lânia, né? É, Mostra ó. aí, Rafael, como é que é a qualidade do produto. Tem um detalhe aqui que eles descrevem, ó. Soldadinho do Araripe. Que eu tenho que ler. Vai mesmo. Nanquim aquarela sob papel, 34 por 34 centímetros. Aquiraz, Ceará, Brasil. Demeilson Ferreira, novembro de 2016. E ele coloca aqui já até o histórico da obra, ó. Já foi exposta
Na exposição Sublime 2022, lá no Shopping Guatemi, em Isso. Fortaleza. Mostra Top, ali a top, top. traseira lá, ó. E vem com selo, ó, atestando a garantia do selo de qualidade. Isso aqui é correia da Edilane, viu, Frank? Foi escolhido, essa foi escolhida Que a por gente mim, já tira especialmente logo para aqui. os, Top, top, top. para os amigos de lei, né? Então, sou fã Muito obrigado. do programa e digo, não, tem que ser algo bem parecido com para compor o ambiente. Não, nada mais. A nossa cara, né, Franco? Tanto minha quanto do Franco. Um pássaro A tipicamente Jordana ali cearense. eu não, Jordan Almada aqui. é, Uma das obras que eu tenho do Demeils é um quadro, aliás, é um pássaro que remete ao meu interior, que é uma garça. Acaraú significa Rio das Acaraú. Garças. Então, quando eu vi a garça, a pé é minha. Porque tem que Teve fazer uma parte aqui. conexão. E essa obra ele viu no ateliê, né? Foi, quando foi, você foi, visitou o ateliê, né? Tem ali o cortador de maniva também, peguei lá. Sim. E falar de arte, tu tinha aquela tua pergunta que eu falei. Acabei de interromper. Acho que já é chegado o momento. É, Já da hora. eu conheci o Demeils exatamente, né? Foi meu cliente trabalhista. Entramos com a demanda. Através E, do Marcel. o Marcel Feitosa, né? Deixa um abraço aqui pro nosso Abração, querido amigo nosso Marcel. amigo Vamos trazer o Marcel. Marcel aqui, cara. Eu disse, Marcel Marcel, eu quero o melhor advogado Foi. Melhor de de Fortaleza do Ceará do Brasil. Aí disse assim, pois tá aqui o nome. O primeiro que ele pensou. Nem Rafael titubeou. Salles. Não, Rafael Salles. Show, fico honrado. O Marcel também é muita referência pra mim, um cara espetacular que tem muita história pra contar. A gente tem que trazer o Marcel aqui porque é gente como a gente. Caba do interior, caba bom demais. Marcelzinho Feitosa é top. Lá do Parambu pro mundo. Mas, falando aqui voltando a falar aqui do Demeils, né? Essa questão da tua transição de carreira, né? Porque é muito difícil. Você, por exemplo, a Edilane já tomou esse passo. Eu vou sair aqui de uma empresa onde eu estava há 10 anos trabalhando, tendo aquele salário garantido, para gerir a carreira do artista Demeils. E a gente sabe que para ser artista não é tão fácil, né? A jornada é longa. Você tem que fabricar aqueles quadros, depois tem que vender. Aí eu sei que tu tem uma boa renda que vem das encomendas, né? Que tu Isso. recebe também, que eu sei que te ajudam muito. Então, como é que hoje tu tá conseguindo viver só de arte? Tu ainda trabalha com outras coisas, que eu sei que tu trabalhava até pouco tempo, não sei se ainda tá. Como é que tá a situação hoje do artista Demeils? E fala um pouquinho de como é essa questão do mercado cearense, do mercado externo, como é que tá funcionando? Pronto. Quando nós fizemos a rescisão indireta lá, eu era socorrista, né? E eu quis sair da emergência, mas a emergência não saiu de mim. Eu digo que foi um presente de Deus, né? Esse emprego no shopping, né? Como bombeiro civil. Porque eu estava saindo da emergência, né? Ela saiu em 2020, eu saí em 2020 e a gente ia viver realmente somente de arte, né? Uhum. Foi quando Deus disse assim, calma, era ainda, Não é agora ainda. não é agora. Aí me deu de novo a emergência, né? Eu saí de socorrista, era terceirizado do shopping, né? E fui para orgânico, né? Ser bombeiro civil do shopping Guatemi. E ainda estou por lá, mas a pretensão é viver de arte no futuro, né? Uhum. Essa é a pretensão, né? Mas até enquanto Deus quiser, eu ainda estou lá, que é um presente de Deus estar lá. Até uma história curiosa, teve uma vez, Frank, que o Demeilson, ele me pediu um quadro que ele tinha me vendido emprestado, né, para expor lá no shopping. E aí, no dia, ele dá uns plantões lá, e aí nesse dia ele não tava, ele pediu para eu deixar com um colega dele. E quando o colega dele viu o quadro, eu não sei se eu acho que eu nem comentei isso com vocês. Comentou não. Aí o colega dele, caramba, ele pinta desse jeito, tão bem assim. Cara, isso aqui é muito lindo. O cara ficou assim, aí chamou outros colegas, olha aí o que o Demeils fez e tal. Então, às vezes, né, a gente acaba que no dia a dia não percebe os talentos que estão ao redor. E eu expus lá no shopping, foi um presente também, né? Foi me dado lá uma vitrine. O shopping tem essa questão social. Eles têm a loja do bem, né? Que eles trabalham muito essa questão social. O artesão não paga nada, né? Pelo contrário, eles ajudam os artesãos, né? Quando está precisando de alguma coisa. E a dona Renata,
por ser o Wellington, são uma pessoa assim de coração gigantesco, né? Eu me senti o máximo. Eu chegava ali no meu quadro, exposto aqui no Iguatemi. Muito bom. E é bom saber que eles têm esse trabalho, né? Hoje não tem uma obra tua lá, não, né? Não, eu fiquei por alguns meses, né? Foram 2 anos. Teve um ano, né? A exposição de um ano, e no outro ano teve a exposição, ficou tipo 4 meses cada uma. Foram 2 exposições, né? Reminiscências. A reminiscência afetiva, né? E a Sublime. Isso. Uma em 2021 e outra em 2022. Então, assim, foi um momento muito importante na carreira do Demeilson, porque se abriu-se muitas oportunidades, né? E uma delas ele vai com certeza falar, que é a questão das publicações, né? Que a revista Arte, que é uma revista muito conceituada aqui no nosso estado, né? Ele foi convidado, porque essa revista, ela sempre incentiva os novos artistas cearenses, né? Então, valoriza o que é da nossa terra. E veio justamente nessa época. E veio nessa época, na Eu já época ia da perguntar primeira, aqui, dessa primeira exposição de vitrine lá no shopping, né? Demeilson trouxe algumas revistas aqui. Participações literárias, né? Isso. Isso aqui, eu acho esse quadro fenomenal. A nova leitura da Mona Lisa. A Mona Lisa aí fazendo cuscuz na cuscuzeira de barro. Não sei se dá pra pegar bem, David, aí. Mais ou menos. Esse quadro aqui é muito bonito. E depois aqui, durante a edição, a gente vai jogando aqui alguns quadros na edição- do Demeilson. Nós vamos colocar aqui. Muito bonito. E ela- Vai me falando aí, Demeilson. Uma pergunta que eu ia te fazer é: quem são tuas referências? Referências nacionais, internacionais. Pronto, eu tenho uma referência que é um Nosso amigo sobralense. Valdones ficou devendo Raimundo esse livro Serra. pra gente. Raimundo Serra. E é um sobralense, né, que viveu lá no comecinho dos anos 900, e ele tem uma produção muito rica, né, também bem regionalista, fez muito os pescadores, e tem muito quadro dele no governo do estado, né, no Mal, que tem uma sala Nunca fixa. fui no Malk, cara. Tenho muita Ai, vontade pois de ir, mas foi. nunca Você fui. tem que ir na Isso tem sala muito lá, né? Raimundo Dele. Sela, tem uma sala lá fixa. Grandes artistas. Ali no se vê Benfica, lá. né? Fica ali na Avenida na Universidade com a 13 de Maio. E internacional, tem algum que tu olhe e... Tem alguns internacionais, mas assim o nome agora eu não lembro, né? Mas tem algumas referências. Vocês foram naquela exposição do Van Gogh que tá Não, acontecendo não fui. aqui? Só dar um detalhe aqui nessa pintura. Que Explica aí, né, como é que tu fizeste, como foi o processo para a criação dessa espécie de gravura aí do Seu Luiz, que eu sou fã demais. Que é o livro do Valdones que livro teve do aqui, né? Valdones, que É, ele exatamente. ficou devendo esse livro pra gente, mas É a Tipo, ele biografia, voltar né, de do Valdones. explica pra gente, Demeilson, como é que foi essa pintura aqui. Pronto, aqui é um desenho em pontilhismo, né? Desenho em pontilhismo que é feito todo com essa caneta aqui, o Nipim. Então é feito ponto por ponto, né? Então tem esse trabalho, Quanto tempo mais ou menos aí o processo de criação? uns 3 dias para descansar. Só apertando pontinho. Uns 3 dias foi essa canetinha aqui, ó. Tem outra revista aí? Tem um livro aqui que também é aquela mesma Mona Lisa. Esse é um projeto muito bacana que reúne Várias releituras releituras de Mona Lisa? da Mona Lisa. É da coleção da Veridiana Brasileira, uma médica que tem aqui no nosso estado, que ela coleciona, são mais de 600 Mona Lisa. Interessante, né? E tem aí a Mona Lisa, Monagreste, né, do Demeilson. Monagreste. Demeilson Ferreira. Já viu a Mona Lisa de perto? Já. É um quadrinho bem pequenininho. É bem Pequeno, pequenininho, né? Lá no Louvre. Muito legal. Interessante que a minha primeira exposição do Shopping Guatemi, sempre eu via o Valdones andando por lá, né? Aí eu falava com meus colegas, eu acanhado, meus colegas diziam assim, eu vou chamar ele, eu vou chamar pra tu tirar uma foto, quem sabe ele postar alguma coisa. Aí eu mandei uma mensagem, né, no direct dele, convidando ele para ver essa exposição, que era uma exposição, né? Inclusive tinha o Luiz Gonzaga lá, que é esse quadro que entrou depois. E ele não viu por conta que ele é uma Quantidade, né? de pessoas, né? Mas quando foi na Sublime, na outra exposição, Coincidência, né? quem foi o primeiro visitante da exposição? Valdones. E eu lembro que ele te postou, marcou. Foi. É, Sim, eu sim. lembro.
A Isso foi muito exposição ia ser na abertura do shopping, né? Às 10 horas da manhã, e a gente estava na montagem, né? Eu estava lá, o Demeilson, né? A curadora, inclusive, a curadora Andrea Dalólio, né? Que é uma amiga, né? Uma pessoa especial, que também veio para somar, né? Na trajetória do Demeilson. E nós estávamos lá e o Valdones estava passando um som, que ia ter um show à noite no shopping, e a gente passando lá, coincidiu Aham. dele acabar visitando a exposição. Então, assim, abriu com chave de ouro, né? E foi um sucesso. E Essa hoje- aqui foi a última. Tá. Só te interrompendo um pouquinho. Essa aqui foi a última que eu participei. Mostra 8 de maio. Todo ano ela tem. Uhum. O Centro Cultural Banco do Nordeste, Nordeste. ali no centro, próximo à Catedral. E aí é uma obra que eu fiz da minha tia. O jeito de pilar. Ela pila dessa forma aí o alho, né, para fazer o almoço. É interessante a forma que ela deixa as chinelas, ó. Ela deixa a chinela dessa forma e senta mais à frente, aí no alpendre dela. Aí eu, tia, por que que a senhora não apoia numa mesa? Aí disse, não, o chão é melhor. Melhor apoio. Acho que é bom saber que tem boas iniciativas, né, aqui no estado que, de alguma forma, apoiam. Inclusive, reforçar o convite, o Demeilson está quando esse programa for Hotel ao ar, Sonata. ele ainda está com a exposição até o dia 20 de agosto? 20 de agosto. Até o dia 20 de agosto, no Hotel Hotel Sonata. Que fica ali, pra quem não sabe, o Hotel Sonata na Praia de Iracema. Na Praia de Avenida Iracema. Beira-Mar, 848. Me diz uma coisa, aí é só chegar, entrar, é gratuito, pagar Só alguma entrada, chegar, como é? É no lobby do hotel, a entrada gratuita. Quem quiser chegar lá, inclusive tem café da manhã, se você quiser. O Espaço Ana Amélia, né? Se eu não me engano. Isso. Espaço Se Cultural você Ana Amélia. quiser, Cultural Ana né, vai Amélia. fazer uma corridinha ali, vai tomar um café. Eu não sabia. Já vou Amanhã. me programar pra esse sábado. Ainda tá devendo, é né? importante Tô comentar, devendo, tô né, devendo. que o Hotel Sonata, né, ele é pioneiro, né, em trazer esse espaço, esse momento para os artistas, né, expor, né, mostrar os seus trabalhos, né, e através da senhora Ivana, né, a Ivana Bezerra. Inclusive, eu conheci a Ivana lá e fiz até o convite também para ela vir ao nosso podcast, né? isso é Uma ótimo. pessoa que ela apoia muito essa demais. questão cultural, Demais. nesse espaço Ana Amélia, lado tanto social. a parte de arte, né, como a parte social, né, ela Massa. é muito engajada, ela realmente é participativa, participativamente, né, e nós tivemos esse grande presente, né, e tem uma historinha, o porquê também do Sonata ter nos acolhido, né, Pois conte essa historinha que a gente adora aí historinhas. o Demeilson Ferreira lá. Pronto, quando eu fui pro Sonata, eu conheci o Sonata a primeira vez trabalhando como socorrista, né? Eu fui prestar um serviço lá e era uma palestra do Braulio Bessa, O Poder do Não. Ainda me lembro do tema. Aí tirei uma foto com ele lá no camarim. Eu tava justamente no camarim que ele ia chegar, né? E quantos nãos tiveram, né? Foram necessários também na carreira, né? Não acho ruim. Mas também tiveram muitas pessoas que ajudaram, assim como vocês, né? Estão fazendo, porque aqui Saindo amigo de lei agora, Franco, ó. Estourou. estourou. Então, fui trabalhar lá e depois, anos depois, eu estava expondo numa exposição coletiva, né? Do Arte por Artista, lá no Hotel Sonata. Inclusive, eu estava com um trabalho só, devido à quantidade de artista, era só um trabalho por artista, né? E esse trabalho foi vendido para a Ivana, né? Ela disse, não, esse aqui é meu. Aí deu de presente pro pai dela. Era um Galo Campina. Massa. E o Hotel Sonata, Ou cabeça de fita pra quem prefere. Sim. o Hotel Sonata faz parte, né, da cultura de Fortaleza, já está praticamente um cartão postal nosso aqui. E eu perguntei a questão da exposição do Van Gogh pelo seguinte, nós fomos lá para a exposição do Demeilson e logo em seguida nós fomos lá para a do Van Gogh, né? E eu não sei se vocês conheceram o Van Gogh, todo mundo conhece. Eu não sei se você, eu não conhecia a história em si, não sei se vocês sabem. Sim. Mas eu pensando, né? Rapaz, como o Demeilson é um privilegiado. Você pega, por exemplo, o Van Gogh, hoje tem toda essa e como às vezes a gente não faz essa leitura também. O Van Gogh teve toda essa fama hoje, mundial e tudo. Mas tu sabe quantos quadros ele vendeu? Nenhum. Um quadro. Nenhum. Um quadro. Um quadro em vida. Quantas exposições ele pôde
ter o privilégio de alguém privilegiado? Nenhuma. E teve uma história também de que um quadro dele servia como porta de um galinheiro. Ficou sabendo dessa? É. Não vi lá não. Pois foi. Vem quando resgata uma obra e tal. Sim. E eu trazendo, né? Como você, Demeilson, e você, Adilânia, também, são abençoados de ter esse reconhecimento em vida, né? Eu já fiz essa reflexão. Esse reconhecimento em vida. Às vezes, eu acho assim, quase todo pintor, se não souber a história toda, rapaz, você queria ser um Van Gogh? Queria, na hora. Mas Não sabe da história vai do ver a sabe história que ele todinha sofreu, lá. Então, assim, você ter esse reconhecimento em vida, eu tive a felicidade de estar lá na exposição, as pessoas aplaudirem, elogiarem, né? Comprarem, né? Também é importante. Mas tem as pedradas também, que é importante, Sim. viu? É. As críticas Os também são obstáculos, importantes, né? né? Então, assim, eu fiquei... Eu recebi alguns puxão de orelha, Demilson, isso aqui e tal, porque às vezes você pensa que é só glamour, né? Não. Aí, Demilson, detalhe. Ali, críticas? ali é o resultado, né? A gente tem muito pé no chão, né? Exemplifica aí pra gente que críticas que o pintor Demeilson recebe. As críticas são para crescimento, né? Ó, essa moldura aqui, alguma coisa referente à moldura, ou alguma coisinha que ficou assim e tal. Né? A Entendi. gente recebe para, né, futuramente fazer esses ajustes. E na né? produção, quem é a crítica? E é Isso aí, demais. às vezes, é muito igual casamento, viu? Casamento, festa de casamento é assim, os convidados acham tudo lindo, mas a noiva sabe de cada detalhe que tá Sim. fora ali. Mas os convidados acharam, às vezes também é isso. A minha Mas maior crítica é a Dilane. Quando eu tô fazendo aqui uma encomenda, eu chamo ela, né? Pra você ver que você tem que ser humilde, né? Ela não entende nada, assim, não entende nada de arte, eu chamo ela. Como faz sua leitura aqui? O que tu achou aqui? Aí ela faz a leitura dela. Não, aqui, ó, aqui. Pronto, show. Pode ir pra lá. E é também, assim, como eu não sou artista, né, de executar, mas a arte, para mim, ela tem que me tocar. Ela tem que ter algo que mexa comigo. deixar o artista viajar demais também, né? Não, eu tenho que aterrissar. Mas eu acho importante ter esse olhar também, né, o olhar de fora, além do artista. Porque é o que eu falo para ele, até nas encomendas, né? Existem histórias, existem pessoas. Então, nós já tivemos relatos muito importantes em relação até mesmo às encomendas. Assim, olha, o meu pai chorou, a minha mãe ficou... Como conseguiu trazer tanta, né, sentimento, Uhum. né, naquele trabalho? Então, não é só o trabalho em si, é o que ele envolve. Então, a gente tem essa preocupação e eu tento puxar bastante isso dele também. Quando tu recebe uma foto para poder fazer uma releitura, né, a partir dos teus Uma traços, arte com referência naquela fotografia de uma pessoa, encomenda. aí tu busca mais informações sobre a pessoa ou pega a imagem ali e só vai fazendo. Não, eu procuro saber, né? Geralmente a pessoa dá um brief quando Personalidade. é muito importante. Quando é muito importante aquela arte para a pessoa, ela dá um brief, né? Ó, ele já é falecido, foi assim, foi assado. Aí eu já fico mentalizando aquilo. Isso aí eu acho que é esse diferencial, que realmente ele dá alma Sim. àquela Isso. arte. Sim. Isso é muito legal. Eu recebo esse brief e vou colocando, né? Jogando aquelas informações ali, porque é um processo lento, né? Eu não faço assim papum, né? É um processo lento. Inclusive, que depois eu vou falar. Isso aqui é uma montagem muito amadora de internet, né? E vamos ver se a Edilane aprova. Não, isso aqui assim, tem uma arte por trás de quem fez isso aqui, mas assim, o que eu fiz aqui foi uma montagem mesmo. Né? Mas assim, isso aqui retrata exatamente, eu conversei até com o Demeilson no dia da exposição, Sim. isso aqui retrata exatamente quando o meu avô saiu da fazenda lá para um interior um pouco maior para dar uma oportunidade de estudo para os filhos, né? Então aqui as crianças iam em 2 juntas de carro de boi e fazendo toda essa travessia aqui. Aqui a minha avó, como se retratasse a minha avó, porque estava com um menino na barriga, outro no braço, outro correndo, outro em Existe cima uma do boi, memória, tudo. Existe né? uma memória. Existe uma memória E eu falei assim, afetiva. Demilson, eu estava procurando alguém para Eu explicar. colocar um espírito aqui para... E acredito que vai dar certo, viu? Massa, massa. E como é o processo criativo do Demeilson? Eu queria que tu diferenciasse tanto o processo criativo quando é uma encomenda e outro que veio na cabeça. Eu sei que você gosta, por exemplo, de fotografar, né, uma cena e aí depois... Inclusive o seu quadro, né? O Cortando Maniva foi uma foto minha.
Não só esse quadro, tem aquele outro também que é O outro eu te falei, do né, da agricultor lá, história. Interessante é saber a história da arte, né? A Não, história é daquele quadro. riquíssimo, porque eu tenho a foto original que ele me mandou depois de um quadro que eu tinha escolhido, né? Gostei da arte. Depois ele me manda a foto e contou a história de como é que ele fez para abordar o senhor, para poder mandar a foto. Cortador de maniva também, eu sei que era um vizinho, né, que tava cortando lá, enfim. Vizinho da minha tia, que eu retratei aqui. Legal demais. Mas como é o teu processo de criação? Pronto, eu faço a arte, né, mediante a foto, eu fico olhando, né, coloco ela no tablet, né, e faço um esboço que o Raimundo Sela fazia, que é um esquadrinhamento, né. Esse esquadrinhamento eu sei exatamente onde vai cair o olho do Almada, né, tipo na terceira coluna vertical e na segunda, aí eu sei exatamente, então sair as formas perfeitas, né, do rosto. Quando é encomenda, aí o negócio é mais complicado, né? Tem que revelar bem a fisionomia da pessoa, né? Porque se eu fechar o teu olho já não é Rafael, né? Se eu colocar a boquinha um pouco menor já muda totalmente. Então, quando eu estou fazendo a encomenda, é aquela coisa mais amarrada, mais de fazer acontecer mesmo real, né? E quando você vai fazer esse trabalho, que é, digamos, autoral, eu fico mais livre, né? Porque eu não preciso retratar tal qual, né? Se bem que aquele, eu acho que você achou parecido, né? Aquele do Muito senhorzinho, parecido. do senhorzinho, né? Total. Depois eu vou mostrar aqui o Franco. Enquanto isso, podem ir conversando aí que eu vou preparando aqui o nosso cafezinho pro nosso momento chegou editor. aquele momento. Chegou aquele momento. Demilson, o que é que tu gosta hoje, assim, né? Não é que tu não goste, entendo meio que o que é que te inspira a pintar? Fora as encomendas, que todas elas têm, né, uma carga de personalidade e tudo, mas hoje, assim, se tu tivesse que fazer uma arte para ti mesmo, para o teu deleite, digamos, o que é que tu gosta de fazer? As artes do início de carreira, né, foram artes para mim. Eu fiz para mim mesmo, sem pretensão de venda. É legal comentar até, Frank, que esse cortador de maniva era dele, não tava à venda. tava Eu venda. gostei, o rapaz, mas me venda, pelo amor de Deus. Aí depois ele precisou, eu emprestei, não tem problema nenhum. Pagando aluguel, tá? Participou de exposição depois. Teve essas obras do início que, por um período, elas estavam à vendas e ainda bem que não vendeu, porque conta a história do artista, né? Então tem obras que não podem ser vendidas, né? Porque conta, o Totonho lá Provita disse que é a obra da viúva, né? Eu tenho que pegar no acervo e dizer assim, ó, escolha a obra da viúva. Inclusive, isso demonstra o privilégio aqui do nosso programa, viu? Porque é uma obra de 2016, né? Bem do início de Bem do início de carreira, Rafael. É uma obra importante, viu? Já agradeço aqui em público e para o público. Então, respondendo mais a fundo a sua pergunta, o que me toca são cenas, né, do cotidiano fortalezense, né, como os vendedores ambulantes. Como eu disse, eu já fui vendedor ambulante, né? E também a gente pulou uma parte da época que a gente vendeu arte na praia, Arte né? na praia. Aquele negócio, largar tudo e vender arte na praia, né? Então, a gente vendeu, teve um período que a gente vendia sexta, sábado e domingo, né? As nossas cangas, short, biquíni, essas coisas, né? Mochilazinha ia aqui nas minhas costas. E oferecendo, E levando muito oferecendo, não. quero levando não, muito quero não. não. E foi assim que a gente foi vivendo no começo da nossa ida para o Aquiraz. Foi vendendo arte na prainha ali. Na prainha até a praia do Japão. Muitos desafios surgiram, né? Para que nós desistíssemos, para que a gente, vamos dizer assim, para que a gente retrocedesse. Mas em momento algum nós deixamos as dificuldades nos vencer. Nós estamos juntos nessa e nós vamos até o fim. E também algo que eu acho muito importante, Deus, ele tem que ser a primeira base da nossa vida, né? O que vem depois são consequências e resultados de muito trabalho. Mas uma coisa que nós nunca, pelo menos eu não, desde quando eu conheço o Demeilson, nós nunca percebemos reclamações. Ai, tá muito difícil. Ai, como é que a gente vai fazer? Dificuldades todo mundo passa. Uns mais, uns menos. Mas não desistir, ter fé e acreditar, eu acho que são ferramentas, assim, fundamentais para que você possa prosseguir. Então, foi isso que, né, nós
conseguimos viver e vivemos até hoje, né? Um Eu dia ia- de cada vez, e assim a gente tá Eu ia perguntar seguindo. sobre espiritualidade, Franco, mas já foi até respondido, né? Certeza. Sim, Teve um sim. despertar da arte que foi em 2016. Nós temos um artista aqui, não vai deixar passar em branco sem um desenho aqui, né? Sem uma arte, né? Outro despertar da arte foi em 2016, quando eu trabalhava como socorrista, lá no Centro Administrativo do Banco do Nordeste. Inclusive, o Banco do Nordeste, como a gente viu aqui, é um grande apoiador da arte, né? E tudo começou numa sala de artes, para você ver como é que é as coisas, né? Eu estava lá com a minha colega Cristiane Santos e eu comecei a fazer esse desenho aqui, ó. Que eu sempre fazia, né? Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Então, ela viu esse desenho aqui e ela começou a me incentivar, né? Tive o apoio da família também, mas ela foi bastante importante. Será que eles vão conseguir identificar aí que desenho é esse? Eu fazia desenhos na pista lá de casa e as pessoas, os meus coleguinhas, né, ficavam tentando identificar que desenho era aquele. Eles ficavam assim, né, tentando decifrar. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. Então, foi nesse desenho aqui que eu deixei de desenhar por um período, né? Porque uma pessoa, não lembro quem foi, disse para mim, mas você só desenha isso, né? Na época eu desenhava bastante esse desenho aqui. E na sala de artes lá do Banco do Nordeste, o porquê da sala de artes? Porque o ambulatório, ele estava em fase de reestruturação. Então a gente foi remanejado para essa sala, né, de artes. E a Cristiane vendo eu fazendo esse desenho aqui, ela disse, Demilson, você tem muito talento, né? Você tem muito talento e você precisa explorar isso. Aí quando ela começou a me incentivar a procurar um curso, né, para voltar a pintar e a desenhar. Ó, já decifrou. Né? Decifrou. Isso mesmo. Então, com esse desenho aqui, eu parei, né, por conta de uma pessoa que fez esse comentário, mas anos depois eu retornei em 2016, 2015, 2016, com esse mesmo desenho aqui, foi quando tudo começou, né? Como as palavras, elas têm força. Total, pro Elas bem e têm pro mal. isso, pro bem e pro mal. Então, quão importante é você ser criterioso, né, ao emitir palavras, né? Até mesmo uma crítica, né, que às vezes a pessoa não está preparada, né, exatamente para ouvir. Olha aí o desenho. Aqui, mais um que vai ficar aqui no Amigos de Lei, hein? É só assinar. Já assina aí, data. Que a Dilane é nosso Curitu Cafés Especiais. É clarinho, né? Esse aqui não é escuro, não. Ah, é? Olha o cheiro do café. Não, ele abriu ali, eu já fiquei, uau. Demeilson, e quais são, vamos falar agora de carreira, já falamos aqui repetindo, exposição acontecendo, e quais são os próximos passos, o que é que vocês imaginam daqui para frente? Qual o Que é grande qual o sonho? grande sonho de Demeilson e de Edilânia Castro? Além de ter participado do Amigo de Lei, mas quais são os planos de No carreira final, de Franco, Demeilson? no final do episódio de hoje, eu vou ler uma poesia que eu fiz inspirada no Demeilson. Não Você sabe qual é? acredito, não acredito, que honra. Uau, as poesias de Rafael Salles são fantásticas. Delícia, viu? Depois eu quero aprender os taninos aí. Ah, vamos sim. Demeilson, são seus sonhos, Sonhos A e gente- planos. planos. Planos futuros, a gente tem torne suas aquarelas mais profissionais. É um curso, né? Uma oficina para aquelas pessoas que já pintam aquarela, mas sentem uma dificuldade. Então, esse curso é voltado para você que tem dificuldade com essa técnica, que é uma das técnicas mais difíceis, né? Porque você tem que controlar o pigmento, né? E água, porque aqua vem de água, né? Aquarela. Então, é uma das técnicas mais difíceis que tem. E vai ser online, presencial? Como é que vai ser? Eu só faço presencial, só presencial. Inclusive, dá pra fazer
aquarela com café. Vocês Por sabiam? enquanto, viu? Por enquanto. Daqui a pouco você não vai dar mais conta de... Fala um pouquinho presencial, dessas tintas também, né? Mas termina aí de ver, falar os sonhos do Demeilson. Pronto, esses são os planos, né, para o futuro. Já tem data, Demis, para A gente está montando a turma. essa primeira A gente está turma? montando uma turma, né, agora. E Se a quando pessoa que fechar, estiver a gente assistindo vai- aqui o episódio quiser se inscrever, dá tempo? O que é que ela pode fazer? Dá tempo. A gente pode fazer uma pré-inscrição, né, e deixar aí para um próximo curso. Que a gente pode jogar um QR Code, né, Rafael? Um código de Sim. barras. Esse programa deve ir ao ar já na Próxima próxima semana. semana. No próprio Instagram, né, na bio, é direcionado para as inscrições, pré-inscrições, né, das oficinas do DMEIUS. Só é difícil achar um Instagram dele, Frank, porque tem muito Demeilson. Aí é difícil. Falar também aqui Nome que difícil. o Demeus está com um canal no YouTube, né, também. Sim, né? E o que é que vocês estão ensinando lá nesse canal ou estão No registrando? momento a gente está fazendo todos os registros, né? Colocando lá no canal, mas entrevistas, né? Participações. Mas em breve vai ter muito conteúdo aí, as produções do Olha aí. Demeilson, né? Tenho certeza que vai bombar. A Vai gente sim. vai compartilhar. Falar da tinta agora, né? Sim. Essa tinta é uma tinta feita a partir das cascas, né? E essas cascas são bem grossas, ela não agride a planta, ela sai de forma sustentável, pode ser feita até com galhos caídos. E eu faço um chá, né? Tu mesmo faz a tinta? Eu faço um chá, coloco um pouco de cravo e ela vai liberando a tintura, né? Teve um colega artista que disse que dá para fazer também com casca de cajueira, eu vou tentar depois. E ela não tem cheiro, ela tem uma cor parecida com o café. E ela dá uma acetinada no papel. Não tem cheiro, não. Aí a gente faz esse chá da tinta e dá uma rusticidade no trabalho e fica envelhecido, que eu gosto de dar esse aspecto envelhecido das minhas obras, né? E esse papel? E esse papel aqui, pode pegar também, é um papel artesanal de fibra de bananeira, feito por um artista, Júlio Silveira. Ele já trabalha com esses papéis desde a década de 80, né? Então já tem uma história com esses papéis. O Demeilson tem muito isso também de trazer sempre sustentabilidade, né? Eu já tive a oportunidade de fazer um curso com ele e ele sempre prega muito isso, traz muito dessa cultura da aquarela, né? E daquilo que pode ser reaproveitado. Até o filtro que a gente usou aqui para coar o café Isso. também pode ser utilizado, Franco. O Rafael participou da primeira oficina, Olha aí, histórico. que é Aquarela na Prática, né? Que é uma oficina que o Demeilson, né? Inclusive, direciona. recomendo, ó, se você não sabe, se você tem talento, você quer descobrir, faça essa oficina. Sim. Né? E foi ali, você deu sorte, viu? Que depois de lá, nós já fizemos 7. E quase 100 alunos já passaram por essas oficinas, né? E foi só sucesso. Então, a gente tem dado esse apoio, né? Essa força, né? Nas oficinas também, que traz ótimos resultados. A gente consegue ver bons talentos, né? Pessoas que têm potencial, só investir mais um pouquinho, né? Se qualificar melhor, e aí também se tornam artistas, né? Tá certo. Vai ter que Ele dar tem certo. uma aquarela. Depois você mostra pro Tem, Franco, eu ele tenho. fez. Eu tirar uma Igual ela foto. aparece lá na... Tá enfeitando o quarto da Maia agora. Olha que lindo. Daqui a pouco é ela que tá legal. pintando. E dizem, como é, a primeira tela a gente não vende. Daqui a pouco é ela que tá pintando. É verdade. E a morada de vocês em Aquiraz, né? Acho que também tem essa pegada de harmonia, né? Sair da cidade. Foi antes da pandemia ou foi na pandemia? Vocês decidiram ir para Aquiraz, morar em Não, em Aquiraz? 2009. 2009. Nós somos em 2009. Ah, vocês já foram em 2009 para Aquiraz? 2009. Você disse que morou na Jurema antes. Moramos 3 anos na Jurema. E Casaram em fomos 2006, né? Moraram 3 anos. Quando a gente chegou lá não tinha nem residência, foi maravilhoso, assim. Foi uma paz que a gente estava precisando, né? Foi bem difícil no começo, mas a gente enfrentou as barreiras, né? A gente vendia arte na praia, né? A Edilânia precisou sair de um emprego, pegou esse dinheiro e a gente investiu no imóvel, né? Tem que Nossa ter casa própria, né? tem que ter essa coragem, né? O pessoal chamava a gente de doido, né? O que vocês vão fazer A morando no gente meio do levou mato? de doido quando a gente... Quando se mudou, né? É quando se mudou, porque realmente a situação em si era um pouco, assim, estranha, mas foi decisivo.
A partir dali virou uma página e nós também como um casal, nós crescemos muito, né? Então, a partir dali foram passos maiores e a gente não ficava pensando, poxa, que decisão difícil, como vai ser? Não, E sempre a quem gente vai lá, enfrentava. o Rafael pode até me dizer aí, sempre quem vai lá sente essa paz do local, né? Total. Quando a gente faz essas visitas, né, oferece esses cafés. Mas é um programa, você ir lá. Eu não sei se toda vez é a mesma recepção. É Você está sim. convidado, viu? Franco Mas- Amada É, Jordana. e a Jordana estão é um convidados. programa sensacional, porque pra tu chegar lá, você pega um trechinho lá de areia, já é uma coisa diferente, né? Aí você chega, estaciona seu carro, aí tem a Mas frente mudou, da viu? casa, aí mudou? Se você vê como é que viu? tá lá. Não, eu gosto da areia. O Franco doido pra ligar o 4x4 dele, que ele não usa. Aí quando tu entra na casa, Franco, na parte de trás, é como se tu fizesse uma viagem no tempo, tu atravessasse um portal. Porque ele deixou... Essa sensação que a gente queria passar. Conseguiram. Ele deixou lá uma paredezinha feita de barroco, né? De barro, Taipa, né? de taipa, a Imitando famosa a taipa. taipa. É. E aí dá pra tirar umas fotos. E aí, quando do nada, tu As pensa que... linhas de carnaubeira. vários O chão detalhes. de tijolo branco. Vários detalhes. É tipo um sítio lá. É. É como se fosse. Tem um alpendre em L na frente, né? Tem um alpendre grande aqui. Quando você dobra aqui no final, que é a parte de trás, né? Próximo ao ateliê, aí tem fogo a lenha, lamparina, lampião. Pô, sou doido pra morar num sítio desse. A Jordana que é mais urbana. O chão é de tijolo branco, convida você a pisar realmente descalço, né? Total. E aí vem os quitutes da Edilânia, que aí, minha amiga, prepare o bucho. E lá a gente preserva muito essa questão da Precisamos gravar outro episódio lá, então, viu? Tem que fazer, tem que fazer. É. Lá é bem bacana para gravar, Tava né? legal, Porque viu? quando eu faço o vídeo lá, algumas pessoas que não conhecem, assim, tu tá no interior, né? Alguns seguidores, não, é a minha casa, é onde eu moro. Porque lá tem pote. Se você pesquisar lá no perfil, você vai achar esse cenário, né? Eu tiro bastante foto nesse cenário lá. E não é só o cenário, né? Porque o cenário tem história. A janela, né? A janela que tem lá fez parte da casa da minha avó, né? Que já é falecida. A casa já foi demolida, mas a gente teve esse desejo de Teve esse trazer, Isso é resgate. muito teve que legal, fazer né? esse resgate, né? E Então foi ali invernizado. foi invernizada, né? A gente teve essa questão da Isso é preservação, fantástico. né? E até armador, né? Tem um armador também. Você vê a evolução dos armadores, né? Do moderno até o de madeira. Porque não se chamava armador, era torno. Uhum, Até nas músicas do Flávio José fala. Não conhece o torno? eu Ele conheço. é um ganchozinho de madeira, mas tem que ser uma madeira resistente para aguentar a pessoa que vai se deitar lá. Se você for lá, eu vou lhe apresentar. Em vez de ferro, é de madeira. É de madeira. Um L. É um L. Mas eu gosto muito disso aí. E é da década de 50. Nossa família, principalmente a do Maranhão, né, ainda tem muito essa cultura. Às vezes eu chego lá na casa das minhas tias, é o forno a lenha mesmo. E o bicho é potente, viu? Lá é a lenha. Quando o Franco for lá no nosso cantinho, a gente chama cantinho. No nosso cantinho a gente vai acender lá uma lenha lá. Queimar uma lenhazinha, Uma viu, lenha lá com um feijão especial. Com prazer. Mas tá chamando é pra almoço, mano. Não é nem o café da tarde, não. E vocês hoje viveram todo esse... Porque a Quiragem de 2009 para 2023 é muita mudança, até de acessibilidade. Se o Rafael for né? lá, ele não conhece Não mais. conhece Tanta mais. casa, os investidores pegaram pesado lá. Eu lembro quando eu fui, tinha vários loteamentos ao redor, né? Perto. Pelo que vocês estão falando, o pessoal já comprou e construiu, né? Tem muita casa lá. Meus amigos, nós estamos entrando agora na nossa reta final aqui. Passa Já? rápido demais. Uau! Rapidão. E aí o Rafael sempre tem aquelas perguntas aqui que Olha, a gente Rafael, vai gosta, com cuidado aí nessas a perguntas, gente gosta de viu? deixar padronizado aqui no podcast, né, Rafael? Meus amigos, pra vocês dois, né? Individualmente. Se cada um de vocês tivesse a oportunidade de conversar com uma única pessoa que ainda está aqui entre a gente, que já morreu, ou seja de outro país, qualquer idioma. Enfim, que você pudesse conversar ali durante 1 hora para se aconselhar, para buscar inspiração. Quem seria essa pessoa para Demeilson e depois para Edilânia? Eu começo? Pronto, sem dúvida, Raimundo Sela, né? Não é possível, mas se fosse possível, eu ia perguntar, né? Sobre o processo, né? O que ele fez. Tem uma história interessante dele que ele vendeu alguns quadros e foi lá no cara que ele vendeu e recomprou.
Eu já tive essa vontade já. Ih, Alguns rapaz. Mas quadros não que- foi o meu não, né? Pelo amor de Deus. É pra ti essa aí, né? E, rapaz, me vende de novo, porque você sabe o peso da obra, né? Então, Raimundo Sela sabia do peso da obra dele. Então, já teve algumas obras que deu vontade de me vende de novo. Então, seria ele, para conversar e saber alguns processos, né? Massa, massa. Eu já tenho uma pessoa que eu converso todos os dias, né? Que é Deus. Que eu já agradeço, eu só tenho que agradecer e não mais pedir. E se tivesse oportunidade pessoalmente, seria também agradecer, né? Por ter conhecido e ter colocado essa pessoa tão especial na minha vida, Olha Olha aí. aí. né? E estamos juntos aí nessa caminhada. Bebendo da água ainda. Bebendo É daquela verdade, água, bebendo né? daquela ainda, água. sim. Lá no clube. E a Cecília já tá indo também nos traços aí ou ainda não? A Cecília, ela já colocou arte na parede já. Já. Né? Ela fez uma abstração quando era, acho que tinha 2 anos, Dois né? anos, sim. E a Kissiane lá, minha colega lá do início lá, de 2016, 2015, ela disse assim, Deus, ficou linda essa arte. Eu disse assim, eu vou lhe dar de presente, eu não acredito, pô. Aí tá lá no quartinho do Lorenzo, do filho dela. E ela tem, a gente vê que ela tem uma aptidão para desenho, ela faz os desenhos, faz eu, ela, a mãe dela, né? E eu deixo ela bem livre, eu não fico dizendo, filha, não faz assim, a cabeça é redonda, as cabeças que ela faz é um coração. Coração. A cabeça da pessoa é um coração. Ela não faz redonda. Eu disse, filha, mas faz assim não. Se ela quiser pintar o sol de azul, ela pinta. Eu deixo ela bem livre, né? Ele disse que deixa bem livre, que ela pode escolher o que quiser. Pode ser aquarela, pode ser a óleo, a tinta a óleo. Sendo artista, pode Sendo escolher. artista. Igual lá em casa, ó, sendo advogado, pode fazer o que quiser. Pode ser trabalhista, Pode ser civil, trabalhista, penal civil. também. A área, tributário. a área é independente, né? Mas tem que ser a Isso. profissão. E, Não, a Maia vai ser jogadora de futebol. e eles estão Ah, é verdade. pelo Ela menos o mais gosta novo de tá jogar. encaminhado aí, disse que quer ser. Mas menino ainda tem muita coisa pra explorar, né? Rafael Salles. Eu queria perguntar outra coisa também. Pra muita gente, pintar é um hobby. Terapêutico, né? É, Terapia. total. Mas eu queria saber quais são os hobbies do Demeilson e da Edilânia. Como é que vocês relaxam? O meu hobby, eu gosto de viajar, né? Nem sempre a gente pode, mas se eu pudesse, eu sempre tava viajando. Então é bom demais, né? Viajar. E quando tu viaja, registra alguma coisa pra Sim, pintar sempre depois? registrando. Eu tenho um acervo enorme de fotos, né? Eu não me considero um fotógrafo, né? Assim como eu não considerava artista, né? E teve esse despertar lá atrás, né? Quando eu me intitulei artista, tudo mudou, né? Então, quando eu trabalhava de socorrista, eu tinha uma câmera semi-profissional e ela tinha um zoom bacana. E eu tirava fotos sem as pessoas perceberem, de animais, eu não precisava chegar perto, o animal ficava bem à vontade, né? O pássaro. Então, eu retrato essas fotos, né? Que eu tirei lá em 2014, 15, 16. Talvez valesse a pena até depois uma exposição das fotos. fotos. E qual a viagem, Demilson, que te marcou assim, dessa parte fotográfica? Foi para Galinhos, lá em Rio Grande do Norte. É uma península, né? É como se fosse tipo uma ilha. E lá é muito rico, assim, a natureza. Lá eu vi uma das cenas mais lindas que eu sempre comento com a Edilânia, que eu vi a estrela cadente vindo na minha direção. A gente vê a estrela cadente caindo assim, né? Sim. Passando assim. E eu vi ela vindo na minha direção. Quando ela entrou na atmosfera, que ela se destrói, né? Eu ouvi o barulho. Estava tão silencioso nesse dia, lá próximo do mangue, onde eu estava nas usinas eólicas lá. Aí tava uma brisazinha passando assim, aquela duna, né? E eu vi essa cena, uma das cenas mais lindas, eu nunca esqueço. Essa estrela cadente veio ao meu encontro e se destruiu. Então lá tinha uma Já imagem pintou muito isso, linda. não? Oi? Já pintou algo sobre Não, isso? não, algo parecido não. Mas foi uma cena muito bacana de presenciar. E a Edilânia? Meu hobby eu gosto muito de estar com a minha filha, com a minha família. E viajar é o melhor. É bom demais, É né? bom demais, é bom demais. Eu comecei a seguir o, Foi né? acalmada. Pra acalmada É. aí, né? Não O Frank é chego porque- lá ainda. É porque ele deu uma desativada agora. Eu vi o Instagram, né? Das viagens. Almada pelo Almada mundo, pelo rapaz. mundo. Não, eu tô só pelo Ceará ainda. É top demais. Mas viajar, né? Eu acho que mantém a gente sempre vivo, ativo. É uma forma da gente estar sempre realizando sonhos, né? Eu passei esse final de semana agora viajando aqui mesmo, pra Icapuí. Cara, fantástico. Vários cenários, vários quadros, né? Eu costumo dizer Sim, na sim. minha poesia que
eu vivo emoldurado, né? Eu vi lá. E cada cena que a gente visualiza, um pôr do sol, pôr do nascer sol do lindo, céu, né? isso é um Os quadro pescadores em vivo. sua ação, né? É Eu vi muito lá. legal. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima da natureza, também a gente consegue manter esse equilíbrio, né? Da vida corrida, da agitação, né? O bom da viagem é isso, é, né? a Se gente- aproximar com a natureza, com Deus. Né? isso, a gente se sente mais próximo, né? Dá essa baixada, né? Dessa adrenalina toda que é a semana inteira. Eu acho bem corrido, né? Nossa semana, porque eu me divido, né? Entre Demeilson Artes, né? A família, a Cecília, né? Eu também tenho um trabalho de consultoria de gestão organizacional, é um trabalho que eu faço, né? Paralelo, né? Independente. Então, assim, é uma correria. Então, Total. a gente tenta dar ali uma desacelerada quando a gente viaja. Eu tô Então, bem, né? Com a gestora organizacional. Não, meu amigo. Não, vou lhe dizer. Eu acompanhei o Demir justamente nessa fase aí de transição, né? Transição, Rapaz, foi mesmo, foi transição. é muita organização que essa mulher trouxe pro artista. Eu tenho certeza É que muito importante. isso aí vai ser. Daqui a uns anos vocês conversam. Já dá pra perceber, mas foi uma grande virada de chave na vida de Você vocês. acredita que tem artistas? Eu já recebi convites, né? Pra gerir, né? Pra gerir. Eu digo, infelizmente eu não Desse posso. aqui eu não saio, não. Dos outros eu até saía, mas agora. É, de outros artistas já recebi, né? Deixa não, deixa não. Deixa não, porque você Tô disse, né, que liberada, ela é não. sempre convidada por Como é que outros chama aquele clientes. contrato que é indeterminado, né? Meu contrato Vitalício. É, Vitalício. Vitalício. Ad eterno. Isso, né? Então, assim, a gente tenta equilibrar, né, bem a vida profissional, né, família, e a viagem, ela dá essa, né, compõe aí, né, esse equilíbrio. E falando de viagem, esse final de semana a gente também foi ali para Ilha de Guajuru e não conhecia. Do lado do meu Acaraú. Ali nas áreas do Rafael. Há 30 anos era Acaraú ali. Aí a Itanema se emancipou. Sarema. E só para pontuar, né, que às vezes a gente pensa, é bom também ir para mais longe, mas o nosso Ceará, nós somos sim. privilegiados. Sensacional. Sei que nosso programa aqui passa no Brasil todo, então sintam-se à vontade de Venham. conhecer, viu? Porque aqui, você está aqui em Fortaleza, a 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros já tem muita até coisa serra, para macho. você conhecer. A 100 quilômetros nós temos praia, temos serra, temos sertão, temos tudo. Coisa boa é a gente morar onde o povo tira férias, né? Exatamente. E usufruir disso. Sim, sim. Rafael Salles, aí a poesia para... Vou abrir aqui uma poesia que eu fiz inspirado na época, nas conversas, na visita ao ateliê do meu amigo Demeilson. Eu vou só localizar aqui. Enquanto eu tô localizando, Demeilson, só para quem ainda não conhece o trabalho do artista Demeilson, quais são as tuas principais... O que é que tu gosta de pintar? O que é que tu retrata? O que é que tu traz? O que eu gosto, né? E aí vou falar por mim antes de ele falar da arte do Demeilson, Frank, que eu acho que conecta muito fácil. Porque tem determinados quadros que você vai lá, olha assim, rapaz, isso aqui é uma coisa muito abstrata, né? Que você precisa ter uma profundidade filosófica grande. Não, o quadro dele tu olha, automaticamente ele te conecta. Tu olha, tu vai lembrar do teu interior, tu vai lembrar do teu avô, tu vai lembrar do cotidiano que tá passando ali na tua frente, né? Tem um quadro que eu acho muito belo dele, que é do caba carregando a leiteira na bicicleta. Vendedor de leite. Vendedor de leite. E, enfim, queria que tu falasse um pouquinho dessas tuas obras, o que é que te inspira mais, o que é que tu mais tem pintado aí. Pronto, o que chancela um artista, né? Alguns especialistas de arte dizem que é a aceitação, a chancela dos outros artistas, né? Então, quando ele chancela, quando um outro artista vê, né, aquela arte e admira e comenta, foi o que aconteceu com o vendedor de leite, quando ele falou, eu me lembrei. Artistas vieram falar comigo, poxa, cara, que bacana, que lindo, né? Então, o que me inspira é essas cenas do cotidiano, né, fortalezense, as cenas do cotidiano nordestino, né, principalmente lá do Tururu, que sempre eu ia nas viagens, né, escolares até 2 vezes ao ano. Então, o que me inspira é justamente isso, são cenas, né? São cenas, os animais, né? A fauna e a flora do sertão nordestino. E o que eu acho importante é que se não for mostrado essa regionalidade, essa cultura, essa arte regional para a geração de hoje, e as gerações futuras? a Né? cultura. A Essa foto aqui cultura é do em si, quintal de né? vocês, ó. Olha aí. Uau! Ai, que lindo! Pé de Que ata. surpresa, Pé de viu? ata. Sim, a teira que Aí a eu gente usei tem no pra fazer quintal. uma arte. Que Achou? legal. Mas eu ainda tô achando aqui, peraí. Nessa ainda não. Mas tá perto.
Sim, Tá aqui. você disse. Tá aqui. Tá aí. Então, agradecer aqui, mais uma vez, Demeilson, Edilânia, e vamos Nós que encerrar agradecemos. aqui com a poesia de Rafael Salles, para aquela câmera ali, Rafael Salles. Essa poesia eu fiz no dia 22 de setembro de 2021. E até a arte que eu coloquei foi justamente o quadro do Demeilson, né? Chamado Cortador de Maniva. E eu postei ela. O nome da poesia é Pintor da Humanidade. Vamos lá. O que eu queria mesmo era ser pintor, poder colocar o mundo numa tela, conseguir retratar o amor, reproduzir a vida numa aquarela. O que eu queria mesmo era ser pintor, fazer uma pessoa sorrir, encher o peito de calor, emoções numa tela transmitir. O que eu queria mesmo era ser pintor, retratar a vida na simplicidade, retratar o sofrimento e a dor para lembrar da nossa humanidade. O que eu queria mesmo era ser pintor, para me esconder na moldura, para fugir do rubor dos pensamentos, das doces loucuras. O que eu queria mesmo era ser pintor, para expressar o que eu não quero dizer, para fugir do rigor dos julgamentos que o olho não vê. O que eu queria mesmo era ser pintor, para libertar os pensamentos, para a avaliação ser sem rancor, para cada um externar seus sentimentos. Mas eu já sou pintor. Posso na mente uma tela desenhar, posso num abraço transmitir o amor e sorrisos em lábios desabrochar. Seja então pintor, pincele por aí boas energias, abrace as cores do mundo sem pudor, transforme tristezas em belas alegrias. Aê, que lindo. Isso é arte, É querida. arte, viu? Não, traz o lenço. Eu posso borrar a maquiagem. Então, com essa excelente poesia aqui que retrata a pintura em palavras, a gente encerra esse Amigo de Lei que foi muito especial para mim. Agradecer mais uma vez, Demeilson Ferreira, foi um prazer lhe conhecer, meu amigo. Prazer, Edilânia Castro também. Muito obrigada. Eu Quem que quiser agradeço. seguir nas redes, @ Demeilson Ferreira, bem difícil, né, de achar. Demeilson, não Colocou tem erro. Demeilson, já aparece. E eu quero que você deixe a sua mensagem final aí para o público. Pronto. Eu quero dizer que a arte é valorizada sim. Olha onde nós estamos aqui, Verdade. né? Então vamos parar com esse clichê de que a arte não é valorizada sim. Olha onde nós estamos aqui no Amigos de Lei, né? Então nós vamos alçar mais voos ainda, porque é possível. Você que pensa que não é possível, continue, né, na sua caminhada aí, na sua arte, que você vai chegar aonde você está querendo. Edilânia Castro. Uau! Na verdade, eu queria agradecer esse momento, né? Nós sempre falamos assim, eu sempre conversava com ele, a gente vai estar lá, né? Nós somos amigos dele, mas A gente projeta, lembra do a gente- Brígido? a gente projeta, Eu né? assisto. E Deus faz a ponte. Deus faz a ponte, né? Então, a minha mensagem é essa questão de não desistir, né? Vai ter os obstáculos. Os desafios, eles são diários. A gente diz que a gente tem que matar um leão todo dia, e é verdade. E a gente tem que tratar esse leão e ainda fazer o churrasco dele, né? Então, na vida é assim. Vai ter dificuldades, vai ter momentos difíceis, mas o que vamos fazer com isso? Né? Colocar aqui debaixo do braço, embora. Então, não fique triste ou decepcionado durante a caminhada, porque é o processo. E esse processo é necessário para se crescer, para amadurecer e chegar onde se quer chegar. Então é isso. Perfeito. Bom, eu estive aqui com meu amigo Rafael Salles. Eu com meu amigo Franca Almada. Você esteve aqui no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica. Nosso papo é assim, é objetivo, descomplicado e com muita arte, muita poesia, Rafael. Mas antes que a Jordana nos lembre, eu lembro, Franco, obrigado aos nossos queridos apoiadores, Mispas Segurança Patrimonial Uritu Cafés Especiais. e Jolie Marie Maison. Em breve, se você ainda não é nosso apoiador, aproveite. A gente está iniciando agora a segunda temporada e estamos com vagas abertas para novos apoiadores. Olha aí, a oportunidade está passando. Cavalo selado, Franco. Venha. Até a próxima do Amigos de Lei. Até.